No nosso 10º vídeo dessa semana, a gente vai trabalhar um pouquinho mais o cálculo da raiz da função afim, né? A função do primeiro grau. Em cima da nossa lei, né, da função do primeiro grau, que é f de x igual a x mais b, a gente chama zero da função ou raiz da função de variável r, que essa variável r é um número real, né? Todo número r do domínio de tal que f de r igual a zero. Então, no caso, o y vai valer zero. Então, para todo número que eu encontre de x, o y vai ser zero. Na raiz da função, o gráfico vai ser uma reta que vai cruzar o eixo do x, certo? Então, quando a gente calcula a raiz da função, determina o valor em que a reta cruza o eixo do x. Por quê? Porque o y é igual a zero. Aí eu coloquei esse gráfico para vocês terem noção de como é que fica o gráfico. Essa retazinha vermelha é justamente a reta do gráfico, da raiz da função. Aí tá mostrando, né, tem a bolinha no gráfico, tá mostrando que a bolinha tá mostrando justamente que a reta tá interceptando, no caso tá passando pelo eixo do x. Uma formulazinha para a gente achar a raiz da função é a gente pegar a lei da função, né? E isolar o x. Por que isolar o x? Porque é o x que eu quero, é o valor do x que eu quero encontrar. O y vai ser zero, né? O y vai ser igual a zero. E eu vou encontrar o valor do x, que é justamente a raiz da função. Então, eu pego aqui, ó, a lei da função que é y igual a x mais b e vou isolar o x em cima dessa lei aqui para que fique mais fácil de eu fazer meus cálculos, tá? Ah, mas não quero dessa forma, quero pegar a função e igualar a zero, é a mesma coisa, vocês vão cair nisso daqui. Então, isso aqui é só para poder a gente ganhar tempo e o cálculo ficar mais fácil. Então, eu pego ax mais b igual a zero, ó, porque aqui o y vai valer zero, né? Então, eu igualei a zero. Deixa o ax antes da igualdade e passa o b para depois da igualdade. Então, fica ax igual a menos b, isola o x e passa o a para o outro lado. O a está multiplicando com o x, ele vai dividindo. Então, fica x igual a menos b sobre a. Então, essa regrinha aqui, x igual a menos b sobre a, é o que iremos pegar para calcular e encontrar a raiz da função. Aqui temos alguns exemplos. Determine as raízes de cada uma das funções. No item A, a gente tem f de x igual a 5x mais 3. Esse f de x é o mesmo y. Aí eu coloquei aqui no C e no D y, que é para poder vocês não esquecer que se vier f de x ou y, é função, né? Um dos dois termos tá certo. Então, aqui eu tiro o valor do A. Quem é o A? É o termo que acompanha o x, então vale 5. E o valor do B é o termo que não tem x, que não tem variável, é o 3.
Pronto. Aí a regrinha lá é x igual a menos b sobre a. O b vale 3, então fica x igual, coloco menos, porque se o b tá positivo, né, a gente deixa o menos da regrinha. Menos, aí 3 sobre, o a vale quanto? 5, então menos 3 sobre 5. Aqui eu já achei a raiz dessa minha função, que vale menos 3 quintos, né? Menos 3 sobre 5. Na B, é uma função do segundo grau. Por que função do segundo grau? Porque tem x ao quadrado. Ah, então não tem raiz, não vai dar para me fazer. Vai. Você vai fazer da mesma forma que você calcula a equação do segundo grau. Calcula delta e Bhaskara, certo? Aí você vai achar os dois valores de x, que vai ser as duas raízes. Lembrando, primeiro tira os valores de a, b e c, os coeficientes. Então, aqui a gente vai tirar o valor de a, que é 1, valor de b, que é menos 4. Aí nessa daqui, como é uma equação do segundo, uma função do segundo grau, a gente não vai utilizar essa regrinha aqui, ó, menos b sobre a. Por quê? Porque ela é uma do segundo grau, certo? Então, se você for calcular na atividade alguma que tiver, nesse caso aqui, do segundo grau, não dá pra a gente utilizar essa regrinha. Essa regrinha aqui só se for pra do primeiro grau, viu? Se for do segundo grau, tem que fazer delta e Bhaskara. Aí C, que vale 3. Aí o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, fica delta é igual. Quem é o b? Menos 4. Então, menos 4 ao quadrado. Como ele está negativo, vocês colocam dentro de um parênteses. Menos 4 ao quadrado. Aí, menos 4 vezes 1, que é do A, vezes 3, que é o C. Então, aqui, 4 ao quadrado dá 16, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. Então, 16 menos 12, 4, né? 4 tem raiz exata? Tem, 2, né? Então, aí você vai fazer o cálculozinho do x1 e x2, né? O x uma linha e x duas linhas, tá certo? O x uma linha fica menos b. Quem é o menos b? É menos, aí aqui não tá menos 4, então fica mais 4. Com menos a raiz do 4. Raiz de 4 é 2. Sobre 2 vezes a. O a, né, 1. Então, 2 vezes 1, 2. Aí aqui, 4 menos 2, 2. 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 2, 1. Então, eu já achei a primeira raiz. A segunda raiz fica
Aqui, ó, eu não coloquei menos 2, né? Menos a raiz, então agora vai ser mais a raiz. Então, fica 4 mais 2 dividido por 2. Aí, 6 dividido por 2, 3. Pronto, achei minhas duas raízes. Uma raiz valendo 1 e a outra valendo 3. Então, esses dois valores, né, vai estar marcando aí no eixo do X, certo? Então, aqui no item C, ó, y é igual a 2x menos 3. Deixa eu só apagar aqui. Aí, no caso, essa C dá pra gente fazer aqui pela regrinha. Menos B sobre A. Por quê? Porque é uma função do primeiro grau. Aí, quanto é o A? 2. Quanto é o B? Menos 9. Se eu tenho um valor negativo e na fórmula eu tenho a regrinha negativa. Aí, o que é que eu faço? Joguinho de sinal, certo? Aqui, ó, vai ser menos B sobre A. Vai dar para mim utilizar, porque aqui é uma função do primeiro grau. Então, o B é menos 9, aí menos com menos daqui vai ficar mais 9. Então, X é igual a 9 sobre 2. Como aqui eu tenho um número ímpar pelo um par, né? A divisão não vai ser exata. Posso deixar assim ou posso deixar, né, 4,2. 4,5, né? Deixa eu apagar aqui. Então, no caso, você utiliza, certo? Você pode estar fazendo a divisão aqui, né? Você pode deixar a fração ou você pode colocar o valor decimal, tá certo? Então, fica aí no caso, né? Vamos deixar a fração 4 sobre 2. Mas se ele quiser colocar 4,5 também pode, tá bom? Aí aqui o item D fica y é igual a menos 6x mais 12. Que vai dar também pra gente utilizar, ó, nessa mesma regrinha. Então, fica x igual a 12, ó, o b tá positivo, então a gente usa o menos da regrinha. Então, fica menos 12 sobre menos 6. Aqui, ó, menos com menos vai dar mais, então x é igual 12 dividido por 6, 2, né? Então, fica 2 positivo, ok? Então, essas funções aqui, essas funções do primeiro grau, para a gente calcular as raízes, a gente pode estar usando essa regra do x igual a menos b sobre a, tá? Fica bem mais fácil, bem mais prático. É só você tirar o valor do a e do b. Ah, mas não quero. Mas você pode, ó, no caso aqui do item D, você pode fazer menos 6x, se eu não quiser usar essa regra, tá? Eu aconselho vocês usar ela porque é mais prático, mais fácil. Aí você pega, ó, menos 6x mais 12 iguala a 0. Né? Por que iguala a 0? Porque o y vai valer 0, do que a gente viu lá no enunciado.
Eu não quero o valor do x, então você deixa, ó, menos 6x e passa o 12 para o outro lado. Se ele está positivo, ele vai negativo, então fica menos 12. Aqui, você já pode estar multiplicando por menos 1 para tirar esse negativo do x. Então, multiplico por menos 1. Então, fica 6x igual a 12. Aí, o 6 que está com x está multiplicando. Então, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 12 sobre 6. E quando eu divido, dá 2. A mesma resposta, tá vendo? Você só faz um pouquinho mais de cálculo, né? Mas que dá para fazer, dá para você aí utilizar também, certo? Então, tem as duas maneiras, você utiliza aí a que você achar melhor, certo? Nós temos alguns casos que a gente não encontra raiz. Por quê? Porque lá na regrinha diz menos b sobre a. Ó, a regrinha diz que é x igual a menos b sobre a. Certo? Se eu não tenho algum desses valores, no caso do b ou do a, eu não tenho como achar as raízes, não vai ter cálculo. Então, no caso, o primeiro item aqui, y é igual a x ao quadrado mais 1. Se eu já tenho x ao quadrado, já está me dizendo que é uma função do segundo grau. Mais 1 é o valor do c, né? Que foi o que a gente acabou de resolver um item envolvendo uma função do segundo grau, né? Que a gente fez delta e Bhaskara. Então, x ao quadrado é o valor do a, e o 1, que não tem x, é o valor do c. Não temos o b. Então, se não tem o b, não tem como a gente achar o valor da raiz. Por quê? Porque eu vou dizer que o b vale 0. Então, vai ficar 0 sobre a. Não dá para dividir, né? Então, não existe. Y igual a menos 3. Aqui é uma função do primeiro grau. Mas aqui eu não tenho o termo A. Eu tô com B, mas não tenho A. Então, se eu não tenho A, que é o número que acompanha X, eu vou dizer que o A vai valer 0. Então, no caso aqui, o menos 3, né? Com menos da fórmula, vai ficar mais 3. Então, fica 3 dividido por 0. Não dá, né? Então, eu digo que essas duas raízes aqui, ó, essas duas funções, não existe raízes, certo? Então, essa função aqui do primeiro item, do item A e do item B, elas duas não têm raiz, porque falta um dos termos, ó, aqui da minha função, certo? Para mim aplicar nessa minha regrinha aqui para achar a raiz. Então, nesses casos aqui, observe, se faltar o valor de B ou o valor de A, a gente diz que não existem raízes, certo? Então, assim, espero que nesses 2 pontos vocês possam fazer os exercícios e caprichar aí na atividade.